Olha que bacana essa informação. Esse estudo com uma dose considerada moderada, que são 600 miligramas de enantato de testosterona, que dão 3 aplicações normalmente por semana, uma dose que para muitos que utilizam doses baixas regulares é uma dose já realmente bem mais alta do que o habitual. Mas essa dosagem de 600 miligramas de enantato, que é um éster de cadeia longa, de absorção mais lenta do que um propionato, que seria um éster de cadeia curta. Éster é o tipo de sal que carrega a testosterona. Quanto menor for o número de carbonos, né, quanto menor for a cadeia química, mais rápido é a absorção e mais doses são necessárias serem utilizadas. Quanto maior a cadeia química, mais lenta é a absorção e menos doses são necessárias de serem administradas. Assim, então, com 600 miligramas de enantato, uma vez por semana, por 10 semanas, comparando justamente o que foi falado anteriormente. Indivíduos que tomam testosterona e não fazem exercícios, em comparação àqueles que não tomam e fazem exercícios, qual será a diferença que propriamente o esteroide anabolizante pode proporcionar? Vamos iniciar avaliando os indivíduos que não fizeram exercício. Eles separaram em 2 grupos. Indivíduos que não treinaram e foram placebo, não usaram nada e não treinaram, e os indivíduos que não treinaram e usaram testosterona. Já em outro grupo eles fizeram o exercício, mas eles separaram em 2 grupos. O indivíduo que só fez o exercício e foi considerado placebo e não fez o uso de esteroides anabolizantes, em comparação com aquele grupo que fez exercício e usou ainda testosterona, para ter realmente uma condição excelente de comparação. Primeiro ponto a ser avaliado, que em comparação ao estado inicial, os indivíduos que utilizaram testosterona tiveram um aumento muito expressivo nos níveis encontrados nos exames bioquímicos. Isso vale tanto para quem não treinou quanto para quem treinou. E já um ponto interessante é que quem treinou teve uma resposta tanto induzido ou somado à testosterona maior, e também em comparação ao placebo, que seria, no caso do sem exercício, aquele indivíduo que não treinou e não usou nada, e no caso do placebo do grupo exercício, aquele indivíduo que só treinou e não tomou testosterona. Então, o exercício por si já eleva a produção fisiológica de testosterona. Depois, avaliando a testosterona livre, vocês percebam que, novamente, quem tomou testosterona terá níveis muito maiores de testosterona. Quando você avalia o LH, o hormônio luteinizante, que estimula a produção de hormônios sexuais, no caso a testosterona, foi inibido com o uso da testosterona, um efeito de feedback negativo, onde você tem uma diminuição da produção natural induzida pela utilização exógena dessa mesma substância que seria produzida, ou seja, tomou de fora, seu corpo diminui como um sistema de defesa a própria produção natural, e assim você vai ter uma dose suprafisiológica, mas com uma diminuição da estimulação para a produção natural. Dando sequência, temos o FSH também sendo inibido, então a espermatogênese é comprometida, e o SHBG, que é natural, ele com o uso de testosterona baixar, que é a globulina transportadora de hormônios sexuais. Ela se acopla aos hormônios, mas ela leva os seus receptores, mas muitas vezes entra junto e se mantém em estado inativado, ao invés dela se desacoplar e deixar a testosterona interagir com os seus receptores androgênicos e trazer toda a resposta de transcrição do RNA para ter então uma biogênese ribossomal, que seria aí a construção de tecidos associados à massa muscular. Olha que interessante, então esse estudo ele está mostrando que indivíduos que não treinam, mas usam testosterona têm um ganho de uma perda de gordura, né? Um ganho de massa muscular, então uma melhora da composição mais significativa do que os indivíduos que treinam e não tomam testosterona. Então, ganho de massa muscular nos indivíduos que tomaram 600 miligramas
de enantato de testosterona foi maior do que quem treinou e não tomou. Já quem treinou e tomou teve um resultado ainda mais significativo. Olha que interessante, a área do tríceps e do quadríceps foi também mais expressiva, mesmo sem o treino, puramente pelo uso de testosterona. Já aqueles indivíduos que treinaram e não tiveram uso tiveram respostas de estímulo para a construção de massa muscular nessas regiões bem menor, e aqueles que somaram tanto o treino com o uso de testosterona foram os que tiveram resultados ainda mais expressivos. Então, sim, a testosterona é uma parte fundamental, ou seus derivados, os hormônios, esteroides, anabolizantes, são partes fundamentais na construção muscular.